Hoje eu venho com uma ideia que é a seguinte: falar sobre o que eu ouvi de grandes mestres, oportunidades que eu tive de ouvir coisas muito relevantes, muito engrandecedoras assim, para quem está estudando música ou para quem já é músico profissional, enfim, para todo tipo de gente que se interessa pela música. E aí hoje eu vou falar o que o Joey Lovano transmitiu pra gente lá na aula do FIMUCA. O Joey Lovano é uma grande mente viva aí do jazz, mas para além disso, para além de ser um dos maiores saxofonistas vivos, uma grande mente do jazz, essa fala dele, assim, que vai durar alguns minutos, então quem quiser pode assistir ao longo dos dias, pode ver agora um pedaço e ver um pouco depois, no IGTV, ela, assim, é uma aula para a vida mesmo, é ouro, assim, essa é a palavra. Então eu vou lendo, assim, as partes que eu anotei praticamente tudo que ele falou. E, obviamente, é uma fala, né? Não uma coisa escrita totalmente concatenada, estruturada. Então ele vai e volta, tem essa coisa, assim, esse caráter. Mas é bem bacana. Então eu vou lá, eu vou lendo e talvez teça alguns comentários em uma outra parte. Então começou assim, ó. Achar a melodia dentro da melodia. E tocar as coisas como nós sentimos, e não simplesmente como elas aparecem no papel. No jazz, é importantíssimo desenvolver o pulso, a sensação de pulso, mas também o timing, que ele quis dizer como você toca ao longo do tempo e manipula seu material no desenrolar da música. Uma dica que ele deu, que serve para vários instrumentos também, não só para o saxofone, é estudar diferentes cores e tons no saxofone. Por exemplo, ele cita um exemplo. Qual a diferença entre tocar uma música em Mi bemol maior, ou uma escala, e em Lá maior? A mesma música, a mesma escala. Eu encontro diferentes expressões e cores nesses tons. Então ele estava comentando que é importantíssimo ter essa aproximação assim, com o seu instrumento e buscar o que cada região, cada tonalidade oferece, assim, qual a diferente expressão entre esses lugares. Nesse momento ele começa a falar uma coisa bem legal, que era um pouco sobre a história do jazz e como ele enxerga o jazz, assim. Ele fala, Don Byas, Lester Young, Ben Webster, eles eram os mestres nos anos 40. Então surge o Charlie Parker e cria uma revolução, né? Mas essa revolução ela não veio do nada, assim, a partir só do gênio do Charlie Parker. Ela veio ouvindo Art Tatum no piano, ela veio de tocar com Max Roach. Então ele bate muito martelo nisso, que a música ela não é feita no total isolamento, né? Não existe uma revolução feita de total isolamento, ou a sua voz, enquanto músico, não vai ser encontrada nesse isolamento. Ela também vem dos músicos com que nós estamos tocando, né? E é importante ouvir essas pessoas com muita atenção e levar isso em consideração, tanto no tocar em tempo real como em projetos, esse tipo de coisa, né? Aí ele segue falando sobre jazz, ele fala assim, ó, Jack McLean, Sonny Rollins, John Coltrane, Stan Getz, Johnny Griffin, Clifford George, Phil Woods, Hank Mobley, Joe Hands, Wayne Shorter. É muito importante você viver esses espíritos, você ter esses mestres como uma biblioteca de sons, porque a partir deles você vai construir sua própria voz. Então você se pautar nos grandes mestres e mestres da música, ter isso como uma biblioteca mesmo, de se debruçar ao longo de 1, 2, 10, 20, 50 anos, etc. Aí vem um conceito que eu achei muito legal, assim. Ele fala, eu gosto de dizer, todo mundo é um baterista na banda. Olha que coisa curiosa. O feeling, ele vem da rítmica. Então os guitarristas e pianistas tocam harmonia, mas eles também tocam ritmo. Ter isso em mente é o que vai fazer a música soar bem. Muito importante essa fala aí, né? Acho que é ouro, assim. Aí ele começa a falar muito da relação dele que ele tem com o Thelonious, assim, que foi um cara que ele falou muito, assim. Ele fala assim, ó, Thelonious, as suas composições, a sua maneira de tocar, a sua personalidade, pra mim é um grande estudo de como tocar com feeling. Aprender a música de Thelonious Monk te ensina a tocar melhor seu instrumento. Ele fala que o Thelonious é um cara que ele meio que é uma tangente, assim, no jazz, sabe? Uma coisa que sai um pouco, assim, de um padrão estabelecido entre as pessoas que tocam hoje, assim. Ele tocou pra gente a música Work, que ele falou que nos ajuda em muitas coisas.
Aí tem uma coisa curiosa, ele tocou a música toda assim, o tema, improvisou o tema, aquela estrutura, né? Tem improvisação tema, comum no jazz. E aí ele comenta depois que uma coisa que ele pensou é a mão direita do Thelonious Monk e a mão esquerda. Então ele estava tentando criar as melodias que ele cria aqui e as linhas de baixo também, no saxofone. É muito legal. Aí veio a parte também que é central dessa fala dele, que eu achei muito legal. Ele falou que é interessante você procurar os uníssonos, ele coloca nessa palavra, entre a melodia, o ritmo, o prato da bateria, os voices que estão acontecendo no piano, na guitarra, as cores harmônicas, você ir descobrindo tudo e trazer tudo para dentro daquilo que está fazendo, entendeu? É muito legal isso, né? Como que essa percepção tem que ser global e o discurso que você vai construindo, ele também tem que levar tudo isso em consideração. Você não pode se mesmar, né? Isso é algo que todo solista deveria saber, óbvio, né? Solista no sentido de aquele momento que você vai fazer o solo mesmo, nesse sentido. Algo que muitos mestres falam, que ele falou também é, o que eu estou estudando agora, né? E aí ele fala assim, como você desenvolve o som? O som ele não é só o tom, esse tipo de coisa, né, em relação de alturas. Ele é o approach que você tem na música como um todo, né? Então ele segue assim, ó, o som do seu saxofone toma diferentes formas quando você toca diferentes tipos de música. Isso é algo que ele falou, bateu bastante o martelo também, de você não ser a mesma pessoa com qualquer tipo de coisa que você vai tocar, né? Então, por exemplo, aí ele tocou uma balada do Monk e tocou o Work antes, né? E aí ele mostra a diferença, assim, de aproximação que ele tem mesmo, assim, é muito bonito, assim. É um outro saxofonista, bem legal mesmo, assim. Aí ele fala, eu tento ser o mais expressivo possível em toda música que eu toco. Como você sente cada nota, coloca cada intervalo. Trabalho também a dinâmica, desde o pianíssimo até chegar no forte, no fortíssimo, se necessário, né? Trabalho com nenhum vibrato em algumas partes. Até chegar numa nota que você sente, não, aqui tem que ter o vibrato, assim. Então, criar toda essa dinâmica, todos esses matizes, ter isso em conta quando você está tocando. Tocar uma coisa plana, chapada, assim. Tudo isso são ideias, e continua, né? Você trabalha enquanto está praticando, estudando. Para que quando você for tocar ao vivo, no palco, você não está tocando o que você praticou. Você está usando o que praticou para tocar. Olha que legal essa fala, né? E aí ele vai voltar nisso lá na frente. Olha que interessante, com outra fala, de outra maneira. Aí ele coloca, ó, Dexter Gordon, Cannonball. Ouça isso e aprenda isso com eles. Ouça isso neles. Eram caras que faziam isso muito bem, né? Joshua Redman hoje em dia, Chris Potter, Joey Gordon, que a gente teve a alegria de ter no Fimuca também como professor, Joey Gordon. A beleza do jazz, de tocar saxofone, é uma música temporal. Você pode ouvir o Coleman Hawkes e pensar que é a coisa mais moderna que você já ouviu. Ou ouvir o Charlie Parker tocando com 25 anos de idade apenas e fala, caramba, o que tá rolando aí, meu irmão? Ou pensar, Coltrane gravou Giant Step com 32 anos de idade. Ele gravou Giant Steps. Surreal, né? Aí ele fala assim, Coltrane era um homem jovem muito sério em sua jornada. Muito claro, né? Ele sabia muito bem para que ele estava aqui. Bem legal, né? Se inspirar nisso. Enfim, aí ele segue nessa mesma toada. Sonny Rollins, ele gravou com Bud Powell com 19 anos. Você ouvindo essa música hoje, ela soa nova, como se ela tivesse sido gravada agora, assim. Olha que legal. Cara com 19 anos, bicho. E não é que assim, nossa, eu tô com 50 anos, não sei nada. Então vamos atrás, né? Vamos correr atrás, vamos se inspirar. E pensar que a boa música é isso que ele tá falando, é atemporal, né? O cara ele conseguiu fazer alguma coisa boa, uma coisa com consistência, com a alma dele. Essa música atravessa os décadas, os séculos, né? Aí ele segue com outra toada agora. Esse exercício de ouvir, de entender de onde esses caras vieram, quem são os contemporâneos deles, qual a idade deles numa certa gravação. Aprender a tocar com eles, não copiá-los. Isso tudo faz a gente um músico melhor, uma pessoa melhor, né? Para mim, o Dizzy é uma grande influência. Ele abraçava a música de vários estilos, a música da humanidade. Olha que bonito agora. Eu como músico, sou formado por todos os lugares que eu viajei.
com todos que eu toquei, do mundo todo. Definir seu próprio som é também definir sua humanidade, a maneira como você abraça a humanidade. Pense no jazz como nascendo da união das pessoas na igreja, no gospel, no jazz, no blues. Essa energia espiritual está intrínseca no jazz. Isso assim, abrindo um comentário, para mim isso em toda a música, né? No choro, roda de choro, etc. Ele tem essa energia, é quase uma egrégora, né? Eu chamaria isso de uma egrégora, sabe? A gente tem que estar imbuído delas assim quando está fazendo música, estudando música. Aí, seguindo, o blues não é só os 12 compassos, a fórmula. O blues é uma história. Como história, pode ser contada de várias formas. Aí ele faz uma coisa, achei interessante, olha a fala dele. Quando Stan Getz gravou o Desafinado em Garota de Ipanema, ele estava tocando blues. As sequências harmônicas são maravilhosas, e a atitude de Getz foi maravilhosa, algo importante para se levar. E ele fala que o Stan Getz toca desafinado aqui, mas e é lindo assim ao mesmo tempo. Ele tipo assim, ele fala de uma forma meio curiosa, assim, sabe? Que a atitude do Guedes, ele fala que é uma coisa forte aí, uma coisa que ele tava com o blues ali, a essência do blues tava ali mesmo, ele tava tocando bossa nova. Aí ele coloca um termo interessante que lembra um pouco aquela fala que o Hermeto comenta com o Peranzeta, né, de que como se eles fossem párocos, assim, eles fossem pessoas que estão nesse lugar de um religioso que representa algo assim, né, perante a espiritualidade, vamos chamar assim, a música, etc. Aí ele falou assim, ó, saxofonistas pregadores depois que Charlie Parker faleceu. Coltrane, Pharoah Sanders, Art Chap, Albert Ayler, Eric Dolphy. Aí, saxofonistas antigos como Coleman Hawkes, Don Byas, Benny Golson. Eles não tocam um exercício, eles tocam o coração. Essa é a essência do jazz. Daí vem essa energia da congregação. Então quando a gente ouve, mesmo um cara moderno aí, às vezes, mas se ele tem essa essência do jazz dentro dele, que vem lá da congregação, lá desse exercício religioso, espiritual, essa força vem, né? É muito impressionante mesmo. Aí ele fala assim, ó, as composições de Benny Golson, de Coltrane, né, em Naime, Wayne Shorter, são composições que mostram a vida deles, o coração deles. Não mostra só um cara que tá fazendo escalas e modos e sei lá o que, e arpejos, entendeu? Por isso é importante escrever suas ideias quando está estudando música. Coloco muito isso também. Quando a gente está estudando, às vezes vem uma coisa assim muito forte e aquilo, olha o que ele fala. Escreva ideias de melodia, estruturas de acorde, ritmos que surjam. Descreva. Você pode tornar as composições. E essa é a sua música. A sua música. Ele enfatiza. Quando você ouve um músico, você está ouvindo aquele músico, a vida dele. Não só o jazz. Ornette Coleman dizia: existia música antes de existir o mundo. Eu concordo com o Coleman, né? Ornette falava da música como a vida, o universo, a natureza. Não só tocar saxofone, ou tocar jazz, por exemplo. Tudo deve entrar em harmonia. Você deve compreender esse global e saber que aquilo também está ali, entendeu? Na sua vida, na música. E aí ele fala, olha que legal, para que você busque você tocando. E projete o futuro da maneira como você toca. Aí, pra acabar aí, né, galera? Mas ó, tem um pouquinho mais aí. Aí ele fecha assim, ó. Se você tocar só as notas que o outro toca, você não está vivendo a experiência dessa pessoa. Está apenas tocando as notas. E isso fica velho rapidinho. Maravilhoso, né? Nossa, o negócio é muito inspirador. Enfim, eu fiz uma leitura rápida, assim, do que ele ficou, sei lá, talvez umas 2 horas conversando com a gente. Me mostrando, tocando. Nossa, o cara é incrível, bicho. Que generosidade esse camarada, viu? Achei uma aula pra vida mesmo. É isso, quis partilhar um pouquinho. Eu, com toda a sorte que a vida me reservou, tenho contato com grandes mestres vivos aí. E esse foi um contato pelo Fimuca, né? Não foi um contato pessoal, mas eu também tenho contatos pessoais, faço aula com grandes mestres aí. E aos poucos eu vou postando coisas assim, não tão grandes quanto esta, às vezes uma frase, uma coisa assim, uma dica. Mas
Eu queria deixar como é que eu posso chamar? Esse espaço, a voz dos mestres e das mestras, tá bom? Então é isso, gratidão, espero que tenha feito bom proveito.